Obrigado, Reverendo Marcos. Uma alegria estar com vocês, a graça e a paz do Senhor. Eu vou usar aqui um tempo para compartilhar com vocês muito do que Deus tem feito por meio de aconselhamento bíblico lá em São Paulo. Hoje eu vou falar de um transtorno que é o TDAH, que é um transtorno... Não, esse é o TOD, é TDAH que eu vou falar hoje à noite. Amanhã de manhã vou falar do TOD e é o seguinte: na sociedade as pessoas têm uma tendência a rotular o ser humano e nós somos rotulados de alguma maneira e somos rotulados hoje com transtornos dos mais variados tipos, e transtornos infantis tem muitos. É assustador o número de transtornos que existe. Então, a criança é ansiosa porque os pais se separaram. Que criança não fica ansiosa? Que criança não sofre? Que criança não tem problema quando pais se separam? Mas hoje tem um transtorno chamado de TAS, transtorno de ansiedade de separação. Nós sabemos que essa criança não é uma pessoa com distúrbio. Nós sabemos que essa criança tem um problema no coraçãozinho dela, porque ela viu papai e mamãe brigarem feio, e ela agora está lidando com uma realidade que ou o papai ou a mamãe vão sair de casa, e ele sofre muito com isso. Mas isso se tornou hoje um distúrbio, isso vai no carimbo dele como transferência escolar, e muitas escolas, ao olharem ali as observações da transferência escolar, ela vê que essa criança tem um determinado distúrbio, eles não matriculam seu filho nas escolas, não matriculam. E a colocação da escola é: nós não temos profissionais preparados para tratar dessa criança aqui, não conseguimos educar essa criança aqui. E se você falar para uma criança que ela tem um distúrbio, um transtorno, ela pode trazer isso como um problema para ela, ou ela pode trazer isso como uma ferramenta de ataque e de também abuso por parte dela. Então, às vezes a criança, ela ouve assim: eu tenho um transtorno, eu tenho um distúrbio. Aí ele aproveita disso, ok? Então, na sala de aula, se uma criança vem com um distúrbio, um transtorno, o professor diz assim: senta, ele levanta. O professor diz: levanta, ele senta. Fica quieto, ele fala. E aí você chega nele para conversar com ele, ele fala que ele tem um distúrbio, que ele tem um transtorno. Porque justificam a atitude da criança de desobediência, de insubordinação. E nós estamos trazendo isso para dentro da igreja. E estamos crendo que crianças têm um monte de transtorno. Eu vim dar um curso de aconselhamento outro dia em Brasília, e a pessoa que me recebeu, muito amorosa, estávamos no carro, ele me pegou no aeroporto e ele disse: nós vamos jantar agora. Eu cheguei à noite de São Paulo e ele estava com a esposa e a filhinha atrás. E ele disse: onde você quer jantar, pastor? Eu falei: não. Aí eu sabia o nome da filhinha dele, ele tinha me falado. Eu falei: ela vai escolher. E eu falei, pensei comigo, né? Como eu pedi para a criança escolher, ela vai escolher e comer no McDonald's. E eu vou ter que comer um lanche feliz com ela, já estava preparado para isso. Mas para minha surpresa, aquela menininha de mais ou menos uns 7 anos, ela disse: eu quero ir para uma churrascaria. Oh, glória! Está aí uma criança sábia, está aí uma criança que sabe escolher bem. E aí estávamos indo para a churrascaria, e aí o pai, que estava me hospedando, me ciceroneando, disse: olha, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei: claro que pode. Aí ele disse: a nossa filhinha essa tarde recebeu o diagnóstico de DIPAC. DIPAC é um distúrbio, tá bom, de audição central. Só existe isso se a criança realmente tiver um problema auditivo e precisa passar por audiometria, por um otorrino, depois passa por um fonoaudiólogo, ok? E aí então, ela tem um problema auditivo, então vamos fazer as correções. Corrige com aparelho, ou às vezes corrige com alguma cirurgia. Então ela realmente tem um problema biológico que não faz o som chegar
perfeitamente, não há uma codificação no cérebro, então ela tem um problema e ela precisa corrigir. E isso a medicina corrige. Ou corrige com o uso de aparelho ou corrige com uma cirurgia. Isso é o DIPAC de fato. Mas o que aconteceu? As pessoas, não é, começaram a dizer assim, não, essa criança tem DIPAC, mas ela não tinha problema nenhum de audição. Passou para a audiometria, não deu problema de audição. Passou pelo otorrino, nada de problema. Passou pelo fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo fala, nada de problema. Você deve passar isso na escola. E aí, o que acontece? Essa criança, ela tem um problema disciplinar. Porque ela não é alguém que fixa a sua atenção na pessoa que está falando. E aí o que acontece? A maioria das escolas, das instituições, separa essa criança, porque nós também, educadores, não estamos preparados muitas vezes para tratar de problemas que crianças têm. A sociedade não sabe educar crianças e pais não sabem educar filhos, a verdade é essa. Nós precisamos aprender a educar filhos com a palavra de Deus, funciona. Eu vou contar ao longo aqui das nossas histórias algumas coisas que aquela menina fez, que casou com o diácono Lucas aqui da igreja, que é filho de Evane Mirinha. O que ela fez, o que o meu filho fazia. E se eu levasse para alguém que carimba com transtorno criança, os meus filhos teriam TDAH, TOD, TAS, TAG, o que você quiser cabe neles. Por exemplo, TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Diz para uma criança que você não vai dar o sorvete que ela quer. Ela tem TAG, ela tem TOD. TOD é transtorno positivo desafiador. Mas na hora ela vai ter TOD. E aí diagnostica isso para a criança. Essa criança, essa menininha, foi diagnosticada de DIPAC. DIPAC é uma incapacidade da criança codificar a mensagem e entender o que se está falando, porque ela não ouve direito. Essa menininha estava no tablet, no banco de trás do carro, eu olhei, ela estava no tablet, e ela jogando, eu falei com ela, ela respondeu. Na hora que ela escolheu churrascaria, eu brinquei com ela, nossa, que escolha ótima! Ela deu uma risadinha assim para mim, continuou no tablet. Por que ela olhou para mim, deu uma risadinha e voltou para o tablet? Porque ela está entendendo, ela tá ligada na conversa. Mas ao mesmo tempo que ela está ligada na conversa, ela também está ligada no joguinho. Aí eu brinquei com ela, eu vou comer picanha e galeto. E você, vai comer o quê? Falei com ela, ela está mexendo no tablet. Ela falou, eu também gosto de picanha. E continuou no tablet. E eu estava fazendo isso para mostrar para o papai e para a mamãe aqui atrás, ouvindo tudo, porque eles estavam em desespero. Porque a coordenadora da escola que a criança estuda, disse para eles que a criança tinha DIPAC. Começa por aí, um coordenador não tem autoridade para fazer isso. Não pode diagnosticar uma criança, um coordenador de escola. Os coordenadores da minha escola nunca dão diagnóstico de criança. Eles recebem a criança com diagnóstico e vão tratar, mas não pode falar para alguém, entendeu? Amanhã eu vou contar, eu estou tratando de um caso de uma menininha linda, uma menininha doce da nossa igreja, que está com diagnóstico de TOD pela escola. E eu vou contar o que está acontecendo para vocês, e vocês vão ver amanhã de manhã. E aí eu falei para esse irmão que estava do meu lado, a sua filha tem essa capacidade enorme de concentração, de jogo? Claro. Ela fica quanto tempo jogando? Se deixar o dia inteiro. Falei, tem concentração? Tem. Entende tudo o que está acontecendo? Entende. Você percebeu que eu falei com ela e ela respondeu para mim, o que eu estou conversando com ela? Ela está no jogo. Ela está ouvindo, a menininha está ouvindo. Sabe quando a sua filha tem DIPAC? Nunca. Olha a concentração dessa criança. Olha a capacidade. Sabe o que ela tem? Aí eu falei, ela gosta de fazer lição de casa? Não. Agora, de sã consciência, que criança gosta de fazer lição de casa? Eu conheço uma educadora, não sei nem se ela está viva ainda, a Dona Marta, que morava lá na Palavra da Vida. Já morreu, Dona Marta? Dona Marta era uma educadora excepcional. Ela escreveu um livro, essa educadora, sobre os problemas da lição de casa, não é, que a escola manda para os pais fazerem junto com os filhos, que geralmente são os pais que fazem. Não é verdade? Essa que é a verdade. E que criança gostou, mesmo que ela goste de estudar, que gosta de fazer lição de casa, se tem outras possibilidades, opções para ela, como brincar, jogar um jogo de videogame, assistir um desenho. Ninguém.
Quem gostava aqui de lição de casa? Levanta a mão. Está vendo só? Todos vocês têm transtorno opositor desafiador. Porque o professor manda fazer lição de casa e a gente não obedece. E um dos transtornos que mais vem nas transferências de escola é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno é o transtorno mais comum. E as escolas da Zona Sul em São Paulo, se o seu filho vier na observação da transferência que ele tem TDAH, não matricula. Escolas históricas na nossa região. Escolas que custam para um aluno estudar mais de R$5.000 por mês. Eles não matriculam e eles dizem, nós não temos profissionais preparados para tratar de TDAH. Mas vamos dar uma olhadinha no TDAH. Vê só o próximo slide. Vai mudando para mim aí. Aqui você vai ver um vídeo, eu tirei isso da internet. Isso aqui é um vídeo que fala que essa criança está com diagnóstico de TDAH. Dá uma olhada no que vai acontecer. Isso acontece numa igreja nos Estados Unidos da América. Vai rodar o vídeo, será? Aqui. Dá uma olhada. Eu vou narrando aí para você o TDAH. Esse menininho tem diagnóstico de TDAH. Isso é fato. Não estou inventando isso aqui, tá? O moleque está filmando até se perde, né? Vai ver que ele tem TDAH também, né? Olha só. Como é um vírus, TDAH é biológico, está passando por camisa xadrez, tá vendo? Olha aqui, ó. O mesmo vírus, porque eles pulam igual agora. Tá vendo? Fazem o gesto igual. Percebe? Isso é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é um filme que está na internet. De transtorno de déficit de atenção. Olha só, vai passar para o de xadrez. O xadrez vai começar a fazer a mesma coisa. Olha lá, ó. Pulando igual o outro. Na verdade, o que essas crianças têm? O que está acontecendo aí? Não é? Isso, na verdade, é uma falta de controle dessa criança. Essa criança é uma criança indisciplinada, ela está curtindo a música, a verdade é essa. Na verdade, a que mais está curtindo a música é ela. E porque ela pula assim, ela faz tudo isso, as pessoas vêm e falam, ele tem TDAH, quando na verdade ele precisa de orientação. E é tão comportamental isso, TDAH, não se lida com o remédio, que rapidamente o outro que vê o colega fazendo, até pelo canto do olho, você pode ver que o de camisa xadrez nem olha muito, mas ele está percebendo o que está acontecendo, e as pessoas estão rindo por causa desse de camisa branca, o outro diz, vou fazer também, porque as pessoas estão rindo. Você vê que quem está filmando ri. Isso é muito comum nas crianças. Isso acontece nas crianças, acontece aqui na igreja quando as crianças vêm aqui para frente. Isso não pode ser diagnosticado como TDAH e rotular uma criança dessa que ele tem que tomar remédio. Quais são os remédios? Pode passar para o próximo slide para mim? Esse aqui é o pai do TDAH, o camarada que criou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele morreu em 2009. A consciência dele estava tão pesada pelo que ele gerou no mundo, mas tão pesada que ele pediu para que um jornalista de confiança dele fosse até ele, porque ele queria fazer confissões com respeito ao transtorno que ele criou. E ele criou, subsidiado por indústria farmacêutica, para vender um remédio chamado Ritalina, que hoje eles não sabem o que pode acontecer com crianças que tomaram Ritalina e ainda tomam Ritalina por anos e anos a fio. Eu tenho uma pessoa que eu conheço lá de São Paulo, que quando eu cheguei na igreja há 13 anos atrás, o pai me procurou e disse, o nosso filho tem TDAH, ele já tinha ali idade de jovem, ele devia estar com uns 18 anos, ele está com 33
3, por aí. E eu disse, ele toma Ritalina? Toma Ritalina. Há quanto tempo? Ele começou a tomar Ritalina com 5 anos de idade. Então ele tomou 13 anos Ritalina. Ele só parou de tomar porque eu tenho um médico de confiança em São Paulo, que eu mando as pessoas que tomam remédio para o médico, ele faz uma análise e diz, vai precisar continuar tomando ou não. Aí ele me liga e diz, não precisa de remédio. Ele inclusive liga lá do consultório dele, na frente do indivíduo, e fala, pastor, estou ligando para você porque ele passou por mim, não precisa de remédio, fala aí com o seu pastor. Aí a pessoa pega no telefone, oi pastor, estou no consultório do doutor Renan, não é? E Renan também é professor de aconselhamento bíblico, num curso que a gente dá aula junto no Nutra, e o Renan tira os remédios e diz, o seu problema é aconselhamento. Esse moço tomou tantos anos Ritalina, que até hoje, com 30 e poucos anos, ele tem dificuldades de concatinação, não é? Ele tem problema cognitivo, ele tem 30 e poucos anos e a mente dele é de um adolescente ainda, ele faz escolhas, ele toma decisões que o meu filho de 18 anos não toma mais. Tomava quando tinha 13, 14 anos de idade. Então esses efeitos estão sendo analisados e o pessoal está pondo a mão na cabeça. O Leon Hansenberg diz o seguinte, não é? Que o problema de TDAH é exemplo de uma doença fictícia. Ele criou um transtorno para vender um remédio que a indústria farmacêutica subsidiou para ele. Ele ganhou milhões de dólares, milhões e milhões de dólares, à custa dessa invenção do transtorno TDAH. Gente, quem está falando isso é o pai do TDAH. E isso em lugares confiáveis, está na literatura, não é? Então você tem que analisar isso. Segundo, o que eu queria mostrar para vocês é Jeremy Kagan, que é da Universidade de Harvard, e ele diz o seguinte, declara ousadamente que o TDAH não é uma condição real. Não é uma condição real, é porque não é uma doença biológica, não se trata com remédios. E aí diz, o TDAH é uma invenção. Toda criança que não está indo bem na escola é enviada a um pediatra. Não todo pediatra também, não é? Tem pediatra muito consciente. Aqui logo diagnostica, é TDAH, toma aqui Ritalina. E pode ser que você conheça alguém que toma Ritalina por causa de TDAH. E não sabe quais são os efeitos que vão gerar a Ritalina depois de alguns anos. Eu estou contando um para vocês. Na verdade, 90% dessas 5,4 milhões de crianças diagnosticadas com TDAH, é assustador, isso é lá nos Estados Unidos, não tem um metabolismo anormal de dopamina, que a Ritalina repõe. O problema é que se um medicamento estiver disponível para os médicos, eles farão o diagnóstico correspondente. Gente, isso não são conselheiros bíblicos que estão falando, isso são os pagãos ligados à área de saúde, dizendo, nós estamos brutalizando as crianças, nós estamos colocando na boca, no organismo de crianças, de forma assustadora e cruel, remédios que nós não sabemos quais serão os efeitos dele, e não são remédios para serem usados para resolver TDAH. Deixa eu botar outro aqui para vocês. Esse aqui é Ellen Francis, diretor do DSM-4, nós estamos no DSM-5. Aliás, essa semana, a síndrome de burnout, não sei se você já ouviu falar de burnout, foi colocado como uma doença mental. Então, vou começar agora a receitar remédio para quem está com burnout. Burnout é nada mais, nada menos do que uma ansiedade profunda que uma pessoa desenvolve por vários fatores, não é biológico, é emocional, é relacional, é comportamental, e quem deve tratar disso é a Bíblia. Aliás, alguns anos atrás, lá na Palavra da Vida de Caldas Novas, não sei se você conhece a Palavra da Vida de Caldas Novas, mas em julho tem lá umas semanas muito boas, onde vários preletores dão palestras bíblicas lá, e alguns anos atrás nós tivemos uma série sobre burnout lá na Palavra da Vida. E vimos que burnout se trata com a suficiência das Sagradas Escrituras, como o Dr. Baber falou aqui agora de pouco.
Então, esse diretor do DSM-4, ele chegou a uma conclusão, e ele disse: nós estamos tirando do ser humano a oportunidade de sentirem, de se emocionarem, de lidarem com emoções. A mulher dele morreu, e ele ficou 15 dias dentro de casa, triste, porque a mulher dele morreu. Alguns amigos dele, psiquiatras como ele, disseram que ele estava desenvolvendo depressão. E aí ele acordou para a situação. Falou: não, eu estou triste porque minha mulher morreu. E eu estou triste, eu preciso curtir essa tristeza dentro da minha casa. Eu não quero conversar com pessoas, eu não quero sair para fora trabalhar. Eu estou triste e eu preciso viver esse luto. Ok? Fala-se tanto em aprender a viver o luto, só que quando a pessoa está vivendo o luto, a gente fala que ele pegou depressão. Aliás, depressão é igual a palavra virose. Serve para tudo. Há algum tempo atrás, quando não tinha ainda a palavra depressão, se você fosse num médico e estivesse muito triste, ele ia falar que você estava numa angústia muito profunda, numa tristeza muito grande, mas não ia usar a palavra depressão. De uns 30 anos para cá, cunhou-se a palavra depressão. Então agora você vai, está meio triste, está meio macambuzo, surumbático, sabe o que é isso? A pessoa, né, cai o ombro, anda meio triste por causa de problemas que nós temos. Nós vivemos, não é? Com desafios a todo momento na nossa vida. E aí está com depressão. E ele descobriu isso. E aí ele diz assim, em 2009, um estudo realizado na Holanda concluiu que 34% das crianças entre 5 e 15 anos eram tratadas por hiperatividade e déficit de atenção. E aí a pessoa que está fazendo uma entrevista com ele diz assim: é crível que 1 em cada 3 crianças seja hiperativa mesmo? Isso, inclusive, é estatística do Brasil. Do Brasil, ok? É do Brasil também, muito parecida. Muda para mim? Claro que não, diz a resposta dele. Claro que não. A incidência real está em torno de 2 a 3 da população infantil. E, entretanto, 11% das crianças dos Estados Unidos estão diagnosticadas como tal. E, no caso dos adolescentes homens, outro fator interessante, desde que eu ensino superatividade e trato de hiperatividade, nos meninos é mais comum. Interessante. Meninas não têm muito hiperatividade. Não aparece. Antigamente aparecia entre 5 a 11 anos nos meninos, muito baixo entre as meninas, porque meninas são menos ativas que os meninos. Não sei se você tem filho homem e mulher, eu tenho uma filha mulher e um homem, é muito diferente. A Débora nunca tinha diagnóstico de hiperatividade, ela tinha de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ela é a Zé Contrinha da família. Não, é porque também é o estilo dela, precisa lidar com o coração dela. Ela é uma bênção hoje, não é? Eu pergunto para o meu genro amado Lucas, como é a Débora, ele então fala, não é, da esposa e tal, mas porque aprendeu disciplina e a demonstração. Mas se eu levasse a Débora para um terapeuta, ela ia ter diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por causa do estilo dela, do coração dela, que ela teve que aprender a descansar no Senhor. Não sou eu que resolvo todos os problemas. Quando eu não resolvo, eu não posso ficar ansiosa, agitada, eu não vou conseguir, eu não vai dar certo. Calma, Deus está no controle. Você precisa descansar. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes seja conhecida diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Sabe como a gente tem tratado de ansiedade no aconselhamento bíblico em São Paulo? E se tem um lugar que o pessoal fica ansioso, é São Paulo, minha gente. Eu morava em Atibaia. Quando eu mudei para São Paulo, o indivíduo que morava em São Paulo disse assim: você é louco, você está indo para uma cidade que tritura a gente. E eu falei: Deus está mandando, ou eu vou ser triturado com eles lá, ou a Bíblia vai ter que fazer diferença para a igreja que eu estou pastoreando. E fez. Depois de 11 anos, fez muita diferença. Mas se tem um lugar que tem gente ansiosa, é São Paulo. Ansiosa o tempo inteiro. A ponto das 6:30 da manhã,
você no trânsito já vê gente gritando com o outro, e eu já vi com os meus olhos que a terra de comer o Jesus de arrebatar, não é? Um camarada sair às 6h30 do carro para chutar a porta do outro. Se ele está assim às 6h30, o que vai acontecer às 6h30 da tarde com esse indivíduo no trânsito? Percebe? Então as pessoas muito ansiosas, com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada. Como é que tem curado a ansiedade a Bíblia? Oração, súplica, ações de graça, descansa no Senhor, deixa na mão de Deus. Ora de manhã e coloca todos esses problemas que estão trazendo ansiedade para você nas mãos de Deus e deixa Ele agir. E eles têm aprendido isso. E vários testemunhos lindos de gente que era ansiosa e hoje descansa no Senhor dizendo, o Senhor trabalha por nós. O Senhor, Ele faz por nós. Então isso é muito importante. Volta aqui. Outro dado surpreendente. Entre as crianças em tratamento, mais de 10 mil têm menos de 3 anos. Isso é assustador. Eu tenho ovelhinhas. Eu sou o pastor também do departamento infantil da igreja. E aliás, eu tenho tratado de muito transtorno. Eu não acredito nos transtornos infantis, tá bom? Eu estou falando porque é o que eles falam. Mas eu acredito que tudo é processo natural de disciplina e demonstração da criança, tá bom? Mas a sociedade bota o rótulo. E eu tenho tratado. Então, como é que eu faço para deixar uma tarefa para uma criança que está com um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, ou de TOD e tal? Ele vem para o aconselhamento, então eu converso com ele, e eu vou dando tarefas. E a gente usa essas pulseirinhas aqui, ó, para pôr no bracinho da criança, nem cabe no meu aqui, deixa eu pegar um de adulto aqui. Põe no braço da criança e diz assim para ela, ó, então você vai usar isso aqui, a gente geralmente dá uma pulseira que pode tomar banho com ela, para fazer tudo. Na escola, quando uma criança está em processo de aconselhamento, ele tem que vir com essa pulseirinha. As pulseirinhas são bonitinhas, né? Tem cores de criança, coisas escritas que chamam a atenção da criança, e ele tem que vir com a pulseira na escola. Uma vez eu estava fazendo aconselhamento, a mãe não trouxe a criança com pulseira, a coordenadora me ligou e falou, pastor, está sem a pulseira, deixa entrar? Não, senhora, manda buscar a pulseira lá, e às vezes em São Paulo, e buscar é longe. Ah, mas não vai dar, então não vai entrar, era para vir com a pulseira. Nós não combinamos, mãe? Porque os pais também fazem aconselhamento junto com os filhos conosco. Então vai buscar. E esse era hiperativo. Esse que eu estava tratando, sabe o Pestinha do filme O Pestinha? Era ele. Serzinho de 5 anos de idade que botava o terror no Colégio Batista de Vila Mariana. Não é? Diagnóstico de TDAH. E aí chutava a carteira, mordia os amigos. Era um serzinho assim que se a gente não cuidasse ia virar o Hannibal. Lembra do Hannibal? Que morde, as pessoas comem gente, porque mordia todo mundo. E aí ele veio para o aconselhamento, nós começamos a trabalhar com ele, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu comecei a conversar com ele, não é? Comecei a ficar amigo dele, comecei a falar com ele, explicar que não pode morder os amigos. Aí geralmente eu falo assim para eles, dá aqui sua mão para eu dar uma mordida. Não, pastor. Por que eu não posso morder você? Você não morde seus amigos? Deixa eu dar uma mordidinha aí, né? E mostra os meus dentes assim. Não, pastor. Falei, porque dói, eu não quero que você me morda também, nem eu vou morder você. Porque dói. Aí a gente começa a ensinar, e as crianças assimilam Bíblia fenomenalmente. E aí a gente começa a ensinar a Bíblia, mostrar para eles as coisas, e dar tarefa. E aí eles precisam fazer a tarefa. Como é que eles lembram da tarefa? Com a pulseirinha na mão. Então, a hora que você tiver vontade de morder o seu amigo, você tem que lembrar o que Jesus diz. Não vos devorais um ao outro. Tem um versículo na Bíblia. Ele aprendeu esse versículo. A Bíblia está falando para você não morder ninguém. A gente não pode devorar o outro. Então você vai lembrar que não é para morder alguém. É impressionante. Na semana, essa mãe eu tinha até dó dela, tadinha. Tinha uma agenda na escola, e a agenda vem o tempo inteiro com reclamação. No prazo de alguns dias na semana, 3, 4 dias, a criança assimilou tanto o aconselhamento, que quando ela recebeu
na agenda, um elogio. Ela ligou para a escola e falou: vocês não se enganaram? Aí a coordenadora: não, seu filho está assimilando o aconselhamento bíblico e ele está se tornando uma criança muito agradável para a escola, para o professor e principalmente para os seus amigos. Isso é aconselhamento bíblico. Ela funciona, a Bíblia. Ela tem um efeito muito rápido. Então, quando o pessoal fica dando remédio para criança de 3 anos, isso é uma declaração para nós que o mundo está perdido mesmo. Eles não sabem educar os próprios filhos e não sabem educar os próprios alunos que têm em mãos. E lançam mão de subterfúgios que acalmam. A Ritalina é um remédio que é mansa-leão. É a mesma coisa que você tomar um ansiolítico. Não é? Ele vai amansar, você vai não vai resolver. Acabou o efeito do remédio, está lá o problema de novo. Você não tratou da ansiedade no seu coração. Você não tratou da ansiedade verdadeiramente. Ele dá uma amansada, dá sono, você dorme, a criança também fica dopadinha, fica um anjinho. Mas nós não sabemos o que isso pode gerar. Isso é uma declaração da sociedade. Não sabemos o que fazer. E nós temos a resposta. Não eu tenho a resposta, eu não tenho. Quem tem é a palavra de Deus. Ela mostra para nós como fazer. Então vamos lá, pode trocar, por favor. Perdeu-se o controle. Uma coisa interessante, muito interessante. Isso aqui já é antigo. Eu sempre fui perseguido por tratar de TDAH à luz das Sagradas Escrituras. E eu sempre falei, eu já trabalho com aconselhamento há 32 anos. Eu falava, uma vez eu quase apanhei de uma mãe lá do nosso colégio, porque infelizmente o filhinho dela tomava remédio. E eu disse, não vamos por esse caminho, só se o médico de confiança falar que deve. Estava num processo de aconselhamento a mãe. E eu sempre falei, é um problema de indisciplina, nós precisamos tratar disso com as crianças. E isso cura da noite para o dia, porque a Bíblia funciona. Olha um dado interessante, também, não é um dado científico. Diferenças percentuais em casos de TDAH entre crianças em idade escolar incomodam a gente. Na França, 0,5 tem diagnóstico de TDAH. Nos Estados Unidos, 11%. E no Brasil, 4,4% e aumentando de forma galopante. Aí a pergunta que se faz é, por que é mais comum em meninos e na França quase não tem caso de TDAH? 0,5% percentual da população é quase zero. As escolas na França não têm problema com TDAH, alunos com TDAH. As escolas na França não têm essas dificuldades. Por que isso? Então nós fomos descobrindo isso. Tem um livro muito interessante, não é um livro evangélico, mas é um livro que vale a pena se ler. Crianças francesas não fazem birra. Foi escrita por uma jornalista americana que foi morar na França, e ela aprendeu a educar filhos segundo a cultura que ela vivia, americana. Chegou na França, deparou-se com uma cultura totalmente diferente. E ela viu que os filhos dela eram birrentos, rebeldes, e os amigos da escola todos certinhos. E ela fez um estudo científico que a gente usa. Qual é o estudo que ela fez? Ela fez uma comparação. Ela estava lá, por que as crianças francesas agem assim? E ela descobriu disciplina nas crianças. Desde a creche, aliás, a palavra creche é francês, ok? Eles que inventaram. Desde a creche, a criança francesa tem hora para, hora para, hora para, hora para. Então, na hora da comida, eles têm cada dia da semana um tipo de queijo que eles comem, porque isso faz parte da cultura alimentícia francesa, comer queijo na refeição, e as crianças precisam aprender a comer todos os tipos de queijo que um francês come na refeição. Então, desde criancinha, ela já começa a comer e acostumar com o sabor dos determinados queijos. Depois vem o pratinho frio, desde criancinha. Depois vem o prato quente. Depois que todos comeram, agora é hora de dormir na esteirinha. Mas eu me lembro que isso era comum na minha época de jardim da infância aqui no Brasil. Eu estudei numa escola rígida, católica, das irmãs franciscanas, não é? E nós tínhamos horário de dormir na esteirinha. E às vezes eu falava, não quero dormir, eu lembro disso. A madre falando para mim, vai dormir.
fecha o olho e vai dormir. E eu tinha que fechar o olho e dormir. Ai de mim se falasse, não, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso nem existia. Percebe que alguns anos atrás nós não tínhamos isso? Outro dia eu recebi no Face uma figura da vara, não é? E a demonstração, e alguém pôs assim, era assim que a minha mãe curava TDAH na família. Disciplina. Então, isso aqui mostra para nós, cientificamente, que o TDAH é uma questão disciplinar, comportamental, não biológica. Então muda para mim agora aí. Então o que você tem como sintomas de TDAH? Olha só, vê isso comigo. Com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Alguém de vocês tem filho que sempre está lá, sim, mamãe, entendi, mamãe. Hã? Alguém tem isso? Nem filho de pastor, minha filha nasceu como, não é, o amor de um pastor com uma educadora cristã, conselheira bíblica. Gente, mas não tem atenção nenhuma, tem que pegar na carinha e olhar, olha aqui nos meus olhos, vê o que eu estou falando, você entendeu bem? E isso é a Débora. Agora, e o menino? Ele olha no seu olho, ele fala que entendeu, aí se pergunta assim, então o que é para você fazer? Ele diz assim, o que você falou mesmo, pai? Meu pai do céu, esse moleque tem transtorno de déficit de atenção, não presta atenção, não é, isso é a coisa mais natural da criança. E passa-se para o adolescente também. Já deu ordem para o seu filho adolescente? E ele diz, tá bom, pode deixar. Aí você volta, ele não fez nada do que você falou. Mas eu falei para você. Não, você não falou, você está enganado, pai, você está ficando velho. Agora a desculpa é assim, está ficando velho, pai. Você não me falou, não é assim? Isso é comum do ser humano. Nós somos pessoas, por natureza, corruptas, diz a Bíblia. E a corrupção está também nessa forma de não prestar atenção no que o outro fala, na ordem que o outro dá. A corrupção faz com que a gente não seja submisso por natureza. Nós só nos tornamos submissos à medida que nós aprendemos a submissão com o Deus que ensina a submissão. Então, frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras. Gente, isso é a coisa mais comum entre crianças e adolescentes. Com frequência evita, antipatiza, reluta em envolver-se com tarefas que exigem esforço mental. Lembra que eu falei para você que o Daniel, meu filho, se eu levasse num terapeuta, ele ia ter TDAH. O Daniel tinha dificuldade de ficar sentado para comer na mesa, ele tinha dificuldade para prestar atenção e tinha uma dificuldade enorme para fazer lição de casa. Mas eu e a Denise somos conselheiros e nós decidimos fazer um teste com o Daniel. Vamos fazer um teste. Conversei com um terapeuta, não levei meu filho ao terapeuta, porque eu sabia o que ele ia fazer. Mas eu conversei, falei, olha, meu filho está apresentando esses tipos de situação. O que você acha que ele está desenvolvendo? Sem ver o meu filho, sem examinar nada, o cara falou assim, ele está com TDAH. Eu já sabia que ele ia falar isso. E eu peguei isso e falei, vamos fazer um teste. Peguei o Daniel gosta de computador. Que criança não gosta? Agora não é computador, né? Agora é celular. Que criança não gosta? Me mostra. Que não quer um celularzinho com a galinha pintadinha. Outro dia eu estava conversando com jovens casais da igreja, que têm filhos entre 0 e 5 anos, e as crianças, nós estávamos no almoço e as crianças na galinha pintadinha. E aí alguém falou, tá vendo aí, já lidando com o celular na mão, né? Isso não é muito saudável. Alguém que ainda não tem filho falou, aí uma mãe que um dos filhos estava mexendo, falou, realmente não é saudável, mas tem hora que funciona, como agora, por exemplo, nós estamos precisando conversar, e se eu não der essa galinha pintadinha no celular para ela, a gente não conversa. Percebe? Então, criança gosta disso. O que eu fiz com o Daniel? Falei assim para o Daniel, combinei com a Denise, falei, Daniel, era um sábado, hoje você vai ficar no computador o dia inteiro. Você pode. Sério, pai? Sério. Que hora você quer acordar para começar a mexer no computador? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã o cara estava em pé. Só eu e Denise sabemos o sufoco que é para fazer esse cara acordar. Às vezes ele pede para ligar para ele para acordar, a gente liga 32 vezes. Você sabe o que é 32 vezes você ligar para o celular do indivíduo para ele acordar?
Aí, em pé. E eu falei, computador, liguei o computador, pus ele lá, não é? Ele ficou das 7 da manhã às 11 da noite no computador. Nós deixamos. Ele comeu na frente do computador. Ele só não fez necessidade na frente do computador porque não tinha pinico na minha casa. Então ele tinha que sair para o banheiro e voltava. Mas rapidinho. Rapidinho. Por que que o meu filho tem tanta concentração para ficar na frente do que ele gosta e tinha tanto problema de fazer a lição da escola? Ele não tem TDAH. Ele tem uma indisciplina. Ele tem um problema no coração que ele precisa tratar. Eu preciso ensinar para ele que ele precisa de hora para fazer as coisas. Com frequência, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades que não lhe interessam. Você deve passar isso com o filho. Para ir para a escola é um sufoco para levantar. Mas se ele marca alguma coisa com os amigos, e é 5 horas da manhã, 4h30 o bicho está em pé, já escovou o dente, escova o dente inclusive, não é? Já escovou o dente e está te acordando, pai, já são 15 para 5, 5 horas o pessoal vai passar aqui, me ajuda aí, me dá o dinheiro. Isso acontece com alguns de vocês aqui ou não? Não é assim? Meu filho já passou pela adolescência, está entrando na juventude, mas eu tenho uma galerinha vindo, né? Então eu estou conversando com os pais. Então eu tenho uma irmã na igreja que ela está contando do filho. E esse menino, se for para terapeuta, é TDAH. E ela estava contando, sufoco que é para fazer o cara ir para a escola. Mas ele gosta de basquete, lá tem um programa muito forte de esporte na igreja, e iam para um jogo na Palavra da Vida lá, que tem um campeonato forte lá no dia 1º de maio, e eles iam sair às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, esse serzinho de 15 anos de idade estava pronto, de café tomado e dente escovado. E ela disse, como é que se explica isso? Corrupção do coração. Eu faço o que eu quero, não o que eu preciso fazer. Não é assim conosco também? Então o TDAH, ele passa por isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pode virar, por favor. Tem outros aqui. Frequentemente mexe as mãos, os pés e se agita na cadeira. Você nunca viu uma criança que não alcança o pé no chão ficar fazendo assim? Põe ele aqui para assistir essa palestra, uma criança aqui, você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai tocar o terror aqui. Ia estar correndo, passando por baixo de cadeira e tal. Frequentemente abandona a sua cadeira, frequentemente corre ou escala em demasia. Vocês que têm filhos infantis ou trabalham com criança, eles tocam o terror das 7 às 9 da noite. Já percebeu que toda criança vira o bicho nessa hora? Por quê? Porque eles estão comendo muita gordura, comendo muita coisa energética, e as escolas não estão gastando a energia da meninada durante o dia, e as tarefas que eles têm não gastam. O que eles fazem no intervalo? Eu vou no intervalo do nosso colégio, a maioria está com o celular na mão hoje. E a gente vai tirando, vai lá correr, vai brincar. Chega à noite, aquele cara comeu lanche do McDonald's, batatinha da Elma Chips, o que mais que eles comem? Isso aí, isso vai aqui, ó, isso vai fervendo. Quando chega em casa, toca o terror, escala na cortina, sobe no Everest, que é a estante da casa, puxa o rabo do cachorro. O cachorrinho nessa hora até esconde, já percebeu? Cadê o Totó? Sumiu. Porque ele sabe que naquela hora os pestinhas vão virar o bicho. Os gremlins do lar. Não é? Então aqui, ó, está frequentemente a 1000 ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor. Pode mudar que já estamos indo longe no horário. Muda, por favor. Crianças mais velhas podem deixar os adultos exasperados, mais velhas sim, entre 7 e 8 anos, porque ficam, não é? Já falei isso, muito atentos naquilo que gostam e não nas coisas que deveriam. Pode mudar, por favor? Então a gente não pode supervalorizar a área biológica. Na verdade, hiperatividade é normal na criança. Quando ela está com hipoatividade, aí a gente tem que se alertar. Uma criança muito quietinha, não é? Curvadinha, é porque está doente. Não é assim? Porque naturalmente eles têm que estar a 1000. E a gente precisa criar um sistema disciplinar para eles. Então vamos lá ao tratamento. Pode mudar. Pode mudar, isso aí já falei.
Também pode mudar. Aqui, os conselheiros devem se convencer que a disciplina é o caminho certo para o controle de TDAH. Disciplina e a demonstração. É assim que nós estamos tratando lá em São Paulo, tanto na igreja quanto no colégio. O Colégio Batista de Vila Mariana é um colégio na zona sul de São Paulo, reconhecido pela Secretaria de Educação, que é o único colégio que matricula criança com transtorno infantil. Como é que eu descobri isso? Um dia chegou uns pais lá e disseram assim, vocês vão matricular minha filha, né? Vocês vão matricular minha filha. E aí a secretária perguntou, por que o senhor está perguntando isso? Aí ela disse, porque a Secretaria de Educação falou que vocês vão matricular, porque ninguém quer matricular. Aí a secretária falou, o que a Secretaria de Educação falou para vocês? Falaram que vocês matriculam criança com transtorno aqui. E qual é o transtorno da sua filha? Era uma menina. Ah, ela tem limítrofe. Limítrofe é um outro transtorno infantil. Limítrofe é o seguinte, a criança não tem condição de acompanhar o ritmo da sala de aula, toca um transtorno dela. Em vez de ir lá ver o que é, às vezes está com dificuldade em casa, ou está com alguma dificuldade auditiva, ou é uma criança indisciplinada, esse era o nosso caso. Aí a secretária falou, nós vamos matricular, mas sua filha tem que entrar no processo de aconselhamento bíblico. O que é isso? Aí explica o que é. E vocês vão fazer com o pastor, e ela vai fazer com o coordenador aqui, ou com o pastor também. E aí começamos a trabalhar com essa criança. Essa menina passou todos os anos da escola, ela chegou, era acho que 4º ano, foi até o ensino médio, hoje ela já fez faculdade, já está trabalhando no mercado de trabalho, e ela se desenvolveu plenamente, porque a Bíblia faz diferença. Nós tratamos do limítrofe dela como se fosse um problema de disciplina, porque descobrimos isso, e começamos a mostrar para os pais e para ela que precisava. Então, olha, pode mudar, por favor. Os conselheiros devem ensinar os seus aconselhados o valor da disciplina contra a desatenção. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 7, 24. Olha só o que diz o texto em Provérbios 7, 24. Diz assim o texto. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Então a gente ensina os pais e os filhos a prestarem atenção naquilo que está sendo falado. E a criança absorve, e aí a gente bota uma pulseirinha nele e fala, olha, toda vez que a mamãe, o papai, o professor falar com você, olha para a pulseirinha e lembra, eu preciso prestar atenção, papai do céu diz isso para mim. E a criança leva isso a sério. E ela começa então a ser mais atenta. Ela começa a prestar mais atenção. Eu não vou passar todos os textos, depois você dá uma olhada, eu deixo esse material para ser aí disponibilizado. Contra a hiperatividade. Não para sentado para comer. Não para sentado para ouvir uma aula. Olhe só o que diz o texto de 10, 19 de Provérbios. Vê aí comigo o que diz a Bíblia. A gente trata assim hiperatividade. Diz o texto, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então não fica agitado, não seja apavorado. Calma, você não precisa falar muito, você não precisa fazer muito. Calma, senta aqui, vamos conversar. Acalma o coração da criança. O problema é que pais, por não saberem o que fazer, a criança fica agitada, ele também fica, e agita mais ainda. Começa a gritar, começa a falar. Eu tenho vizinhos, que eu quase não ouço, porque o meu quarto é contrário ao quarto deles. Mas a Débora dormia num quarto próximo ao quarto das filhas do vizinho. 2 menininhas, uma de uns 3 anos e a outra de uns 5. Toca o terror lá no prédio. Não é? E o Daniel, a Débora casou, veio embora para Goiânia. O Daniel, vou mudar para o quarto da Débora, porque é maior o quarto e tal, né? Então ele foi. Aí ele falou, pai, eu não sei se eu fiz uma boa coisa em mudar de quarto. Eu falei, por quê? Cara, eu não consigo dormir. Eu falei, por quê? Você não ouve a gritaria aí dos vizinhos com as meninas? E o Daniel falou, você precisa ter uma conversa com eles e ensinar eles a educarem os filhos na disciplina da administração do Senhor. O que acontece? As crianças começam a gritar, ficam agitadas no final do dia.
por causa da ebulência da comida gordurosa e da falta de atividade durante o dia. O pai entra em desespero porque está cansado, trabalhou o dia inteiro. A mãe entra em desespero porque está cansada, trabalhou o dia inteiro. Fica uma gritaria um com o outro. Você entende? E aí não chega a lugar nenhum. E isso é hiperatividade de criança e de pais. Eles não sabem o que fazer, acabam agitando mais a criança. A gente precisa sentar com essa turma e falar, olha, não é na gritaria. Aliás, a Denise fala muito isso para mim. Está gritando por quê? Eu tenho diagnóstico de hiperatividade, sabia? Que às vezes eu quero resolver no gogó, porque eu tenho o poder da palavra, não é? Eu tenho o poder da voz forte e tal. E eu quero ganhar no grito. E eu agito. Não é isso que a Bíblia diz? A palavra branda aplaca o furor, mas a ríspida suscita a ira. Os pais não sabem o que fazer, agitam mais a criança. Pronto, está todo mundo com hiperatividade naquele lar. Não duvido que essas crianças, minhas vizinhas, já não tenham tido um pré-diagnóstico de hiperatividade, de TDAH, e esses pais não tenham ouvido. Aliás, acho que eu vou ter coragem de perguntar para eles, para saber, porque é comum. Também a Bíblia ensina que o conselheiro precisa ensinar os aconselhados, sejam pais ou filhos ou crianças, contra a impulsividade. Quero fazer, quero brincar, quero correr, quero... Aonde está escrito isso? Provérbios 18, 13. Você tem um texto, e tem outros aí que depois vocês vão poder usar num aconselhamento. Isso a gente usa com a criança. Explica para a criança, coloca a pulseirinha, dá a tarefa, segundo o versículo. Vai fazer assim, combinado? Quando ele volta, fez. Aí ele ganha chocolate, ou ganha... Eu não dou cenoura, nem maçã. Isso aí o pai que dê lá na casa dele. Eu dou chocolate. Eu corrompo os meus aconselhados, porque eu quero que eles fiquem meus amigos, ok? Então eu dou chocolate, não é? Dou um presentinho, às vezes eu descubro o que ele gosta, compra, dá de presente, porque ele fez a tarefa, ele está obedecendo a palavra de Deus, então ele está fazendo, ótimo. E aí o que acontece? Começa a ter diferença. Na agenda da escola, a mãe recebe elogio e liga, vocês não se enganaram? Aí o que acontece? Olha só o que diz Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha a impulsividade da criança. Que criança, o pai não está conversando com algum adulto, ele quer alguma coisa, ele chega e ele fica fazendo o quê? Pai, não é assim? Se você não educar, quando eu estiver conversando com alguém, não faz isso. Toque em mim, eu vou ver que você está perto de mim. Ou eu vou te atender, ou eu vou falar, espere um pouquinho. Eles obedecem. O Daniel, ele vinha, pai. Gente, eu sou pastor, minha igreja tem 1.100 membros. O Daniel resolve vir pedir as coisas para mim na hora que eu estou cumprimentando o pessoal na porta da igreja, saindo do culto. Você acha que eu tenho condição de atender meu filho? Aí fica aquela fila, esperando. Então o Daniel vinha, pai. Calma, Daniel, eu já te atendo. Aí eu cumprimentava mais um, quando eu via que era um que podia esperar, eu falava, um momentinho. Pois não, Daniel. Ah, está aprendendo. Porque se ele ficasse falando pai, eu falava, não vou atender enquanto você não parar. E depois em casa a gente conversa melhor. Então, ele aprende. Acabou a impulsividade da criança. Ele aprendeu, agora eu tenho que esperar um pouco. Meu pai já vai me atender, a minha mãe já vai me atender. É isso que acontece. Pode trocar. Os conselheiros devem orientar as disciplinas eficazes e cobrá-las como? A tarefa. Hora para estudar. Então você vai ter hora para estudar, Serzinho, fazer a lição de casa. Papai do céu quer que você faça isso, porque você tem que obedecer o papai, a mamãe e a professora. Você pode usar Romanos capítulo 13, que ele tem que obedecer a autoridade, ok? Hora para brincar. Agora é a hora de brincar. Vamos brincar. Desde nenê a gente faz isso. É hora de mamar, é hora de brincar, e agora é hora de dormir. A Débora e o Daniel foram educados assim desde meses. Agora é hora de mamar. Acorda esse cara para mamar. Agora ele vai mamar. Mas ele não quer mamar, ele quer dormir. Não, ele vai mamar. É gelo no pé, tapinha no pé, e mexe na bochecha. E para mamar, ele mama. Agora você vai brincar e faz aquela festa com a criança, com o nenê. E brinca. Agora é hora de dormir. Põe no berço. Ele vai dar uma choradinha, dá uma remexidinha e dorme.
Tem uma menininha, filha de um dos... Ele não é pastor ainda, está no processo, que é o responsável pelo programa de esporte da igreja, Laurinha. E ela está nesse sistema. Ela participa da reunião do Ministério Pastoral, para você ter uma ideia, porque a mamãe vai trabalhar e ela fica com ele de manhã, leva ela para a nossa reunião lá. E quando a mãe é médica, está dando plantão, ele leva para... Ela participa de uma reunião do Ministério Pastoral, não atrapalha em nada, porque ela tem disciplina. Quantos anos tem a Laurinha? 1 ano? 1 ano, fez 1 ano agora esses dias, vai fazer 1 ano. Não atrapalha em nada. Quando o pai dela diz, agora você vai dormir, põe ela no cadeirão ali no meio da reunião pastoral, às vezes a gente está discutindo alguma coisa, falando alto, ela dorme profundamente, a Laurinha. Mas como é que pode uma criança agir desse jeito? Disciplina bíblica. O pai, desde que ela tem meses de idade, está ensinando que ela tem hora para tudo. Então vai ter hora de comer, agora é hora de comer, senta na mesa e come. Eu já vi pai que não sabe o que fazer, e mãe que fica com o prato atrás do filho, já viu isso? Uma bocadinha agora, aí ele corre, aqui filho, vem, queridinho, é meu amor, não é? Não, devia chamar, vem aqui meu monstrinho, vem aqui minha diferença, porque não, que amor e queridinho e amor, obedece, senta na mesa, come agora, que agora é hora de comer. Eu estou falando, gente, os pais não sabem o que fazer, e nós temos a resposta à luz das Sagradas Escrituras. E se começarmos a aplicar isso, nós vamos ter alunos na escola sem TDAH. Vou terminar. Não é hora de usar o computador, legal, agora é hora de usar o computador, usa o computador, não é? É hora de relacionar-se com a família, vovô e vovó vai chegar. Então você não vai tocar o terror que a vovô e a vovó chegou, você é com a tia e o tio, não é? Nós vamos nos relacionar como agora é conosco. E tempo de devocional. Agora, devocional com criança é devocional com criança. O meu pai, ele aprendeu a fazer culto doméstico. Quando ele ouviu sobre culto doméstico, meu pai era um homem piedoso, culto na nossa casa. Meu pai transportou o culto de domingo da igreja para minha casa. Não é? E aí tinha prelúdio, que eu tinha que tocar no piano. Até tinha oferta também lá. E aí tinha um período de oração que a gente dormia. Então eu combinava com o meu irmão que enquanto eu estivesse orando, ele podia dormir. Quando ele estava orando, eu dormia. Aí um tocava no outro. Que era um horror, 1h30 de culto doméstico. Na hora mais legal de assistir televisão na nossa casa. Não faça isso. Sabe quanto demora um culto doméstico, uma devocional com uma criança? De 5 no máximo a 10 minutos. De uma forma lúdica, usando o bichinho de pelúcia que você tem em casa, figuras, coisa para ele pintar. Isso funciona muito mais com uma criança. Com um adolescente, papo aberto. Eu tenho um grupo de adolescentes que se reúne comigo, papo cabeça com a Bíblia na mão. Então eles podem vir fazer a pergunta que eles quiserem, que nós vamos ver como a Bíblia responde. Eles adoram, eles ficam me cobrando, faz tempo que eu não faço a reunião. Ô pastor, esqueceu da gente? Já viu adolescente gostar de pastor assim? Pô, o senhor esqueceu da gente, e aí? Não vai fazer a reunião por quê? Porque lá eles vão e perguntam, não é? Eles fazem perguntas interessantes sobre pena de morte, não é? A gente pode matar, pastor? Tudo carniceiro, eles querem matar. Então, gente, é isso. Eu vou terminar com uma questão muito interessante. Eu ajudei uma igreja no passado, e tinha uma senhora que era dona de uma escola. E lá também tinha um serzinho Hannibal, mordia todo mundo. Esse moleque hoje tem a idade da Débora, 22 anos de idade. Uma bênção na igreja. Eu vou lá, eu vejo ele na igreja e falo, Senhor, como funciona a tua palavra? E esse moleque tinha diagnóstico de TDAH, só que tinha um detalhe. Ele era filho de uma psicóloga de renome mundial. Ela trabalhava com um programa do John Stott, lá na Inglaterra, cuidando de pastores com depressão, com síndrome de pânico. Essa era a mãe desse serzinho. Uma mulher muito preparada à luz da ciência humana. Um dia ela chegou para mim e falou, eu não sei o que faço. Eu já tentei os meus amigos que tratam com criança na área da psicologia. Eu já tentei de tudo, pastor. Eu não sei mais o que eu faço.
que ele mordia todo mundo, ele roubava lanche de todo mundo. A dona da escola era da igreja, ela falou: por favor, tira seu filho da escola, eu não sei mais o que fazer com essa criança. E ela veio até mim e falou: pastor, o que eu faço? E eu perguntei para ela: você já usou disciplina e a demonstração bíblica com ele? E ela disse: o que é isso? Gente, eu estou falando com uma pessoa de renome mundial na área de psicologia, que cuidava de pastores na Inglaterra, num programa do John Stott. Aí ela falou: o que é isso? Eu falei: senta aqui. E aí eu expliquei para ela, nós explicamos, eu e Denise: olha, disciplina de uma estação é assim, ó, você vai usar a disciplina bíblica. Eu sou contra a violência infantil doméstica. Eu tenho artigos escritos no site da minha igreja contra a violência infantil doméstica. Sou contra beliscão, sou contra puxão de cabelo, sou contra cintada, chinelada. O que você imaginar que a gente tem, e eu tenho. Eu tive uma mãe que era mafiosa. Domingo eu vou contar um pouco mais disso aqui na igreja. Mas eu tenho aqui uma vassourada, aqui eu tenho uma cadeirada, aqui eu tenho uma garfada e aqui eu tenho uma copada. Porque minha mãe não aprendeu. Ela veio aprender. Meu irmão, que é reverendo presbiteriano, né, ali em Ribeirão Preto, ele não tem isso. Eu trago no corpo as marcas de ter sido filho de uma missionária, não, é de uma mafiosa. Não é? Não pode, eu sou contra tudo isso. Isso é violência. Minha mãe não sabia. E eu sempre fui um santo. Ela que era mafiosa. Ok? Mas eu sou a favor do uso da vara e a demonstração. E eu ensino a minha igreja. 3 varadinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Acabou. Isso funciona. E a vara não é para castigar. A vara é para chamar a atenção da criança. Quando você usa a vara, a criança faz assim, ó, e chora. Você chamou a atenção da alma dela. Se você usar a vara e não ensinar, não vale de nada. Isso é crueldade. Isso é maldade. Quando a criança faz, você tem a alma dela. Você abraça, acalma e agora ela está olhando nos seus olhos. E você dá a lição para ela. E ela assimila. Essa mãe falou: é isso? É isso, faça isso. Sem raiva, como a Bíblia diz, sem violência, sem abusar disso. Faça como a Bíblia ensina. Chamei o Serzinho, que era TDAH. Ele veio, até fiquei meio assim, preparado, né? Veio o Hannibal perto de mim. Sentei embaixo de uma goiabeira com ele, na igreja tinha, e começamos a conversar, comer goiaba. Verdade que ele nunca tinha visto bichinho de goiaba. Aí ele ficou conosco, falei: não, bichinho de goiaba é goiaba, ambulante, só come goiaba. Aí peguei o bichinho, eu sou caipira, comi o bichinho. Ele falou: pode comer? Eu falei: é, goiaba que anda. Ele falou: que legal. Aí eu pegava goiaba e ele só queria o bichinho. Não é? Essa foi a minha identificação com ele e ensinei: ó, daqui para frente a mamãe vai fazer isso com você. Eles implementaram a disciplina de uma estação. Uma semana depois eu estava na igreja, a dona da escola passou e falou: pastor, você é santo milagreiro. O senhor faz milagre. Eu falei: não, é a palavra de Deus. Em uma semana, aquele moleque começou a ser transformado pela palavra de Deus. Hoje é uma benção. Tinha transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Foi curado com as Sagradas Escrituras. Amanhã eu vou falar de Todd para vocês, estou à disposição. O tempo aqui é curto para a gente falar todas as histórias que tem. Mas, gente, a Bíblia funciona, creia nisso. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela beleza, clareza, vivacidade e eficácia da Tua Palavra. Que o Senhor nos convença que o uso da Tua Palavra, que é viva e eficaz, realmente transforma vidas. Abençoa meus irmãos e irmãs aqui, famílias, manifestando a Tua graça e os acompanhe de volta aos seus lares. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.